projeto Agenda Cidadã chega à região sul do estado. TCE abre inscrição para cursos à distância do Formap, Programa de Formação de Agentes Públicos. E você, cidadão, também pode participar. E ainda uma entrevista com o corregedor do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro Manuel Pires. No ar, o novo TCE Notícia. Olá! Depois de Palmas, chegou a vez de Gurupi receber a caravana do projeto Agenda Cidadã do Tribunal de Contas. A equipe do TCE Notícia esteve lá. Acompanhe como foi. O evento foi aberto ao som do hino nacional. Despertar da Cidadania, que vem ao encontro do projeto Agenda Cidadã, edição 2012. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Severiano Costa Andrade, e equipe vieram a Gurupi orientar de perto prefeitos, vereadores, técnicos e também ficar mais próximos da comunidade, uma grande parceira do TCE. Um dia inteiro de programação. Esforço para zelar pela correta aplicação do dinheiro público. Como o próprio nome diz, agenda cidadã, agenda para o cidadão. Quer dizer, é um trabalho do Tribunal de Contas no sentido de aperfeiçoar, de capacitar os gestores públicos e os servidores dos municípios para que eles possam, com isso, fazer uma boa administração e fazer com que os recursos públicos sejam bem aplicados em benefício e interesse da coletividade. Uma das palestras do Agenda Cidadã destacou a importância da sociedade organizada no controle da gestão pública. Nós, cidadãos, sabemos que temos que cobrar e que inspecionar, mas como e cobrar o quê? Eu acho muito importante a presença efetiva de todos do tribunal aqui. O controle social se desenvolve com essa particularidade de participar da elaboração, do monitoramento, do desenvolvimento das políticas públicas para que elas possam atender realmente às necessidades de determinado segmento da sociedade. Além de Gurupi e Palmas, que já receberam o Agenda Cidadã, serão realizados ainda em abril mais 4 encontros regionais do projeto. Esse trabalho do Tribunal de Contas do TCE do Estado tem ajudado muito a nós, novos gestores, que muitas das vezes nós entramos numa prefeitura até sem qualificação e sem conhecimento das leis, hoje da responsabilidade fiscal, que é muito grande, e o Tribunal de Contas está sendo um parceiro para as prefeituras, para os gestores, para que possa fazer uma política de transparência, de compromisso, de profissionalismo com o nosso povo, com os nossos eleitores e com a nossa população. Eu quero parabenizar o TCE por esse trabalho de aproximação dos técnicos do TCE, do cidadão e também dos agentes políticos, públicos. É um dos grandes avanços que o Tribunal de Contas tem dado hoje para os prefeitos, levando, acima de tudo, a informação, uma qualidade ao profissionalismo que nós precisamos. E agora, caneta e papel na mão para anotar os próximos encontros. Dia 17 de abril, o Agenda Cidadã vai estar em Araguatins. Já no dia 20, em Araguaína. E o projeto encerra a edição 2012 em Pedro Afonso, dia 24 de abril. Participe! E atenção, gestores, técnicos da administração pública e comunidade em geral. Estão abertas as inscrições para os cursos à distância do Formap, oferecidos pelo TCE, totalmente de graça. Confira como garantir a sua vaga. A jovem Clara não perdeu tempo. Aproveitou o horário de almoço no trabalho e, pela internet, garantiu a participação no Formap. Eu quero ser uma cidadã participativa e ajudar o tribunal a fiscalizar o dinheiro público. O Formap, que acontece em maio, é um programa de formação de agentes públicos, composto por cursos à distância. As aulas do Formap foram gravadas pelos próprios técnicos do TCE. Criado em 2007 pelo Tribunal de Contas do Tocantins, o programa tem como objetivo aprimorar o conhecimento de gestores e técnicos da administração pública. A sociedade também é público-alvo do Formap, já que é uma grande parceira do tribunal na fiscalização dos recursos.
Este ano, o Formap será 100% online, onde todos os participantes poderão acessar de sua própria residência, do ambiente de trabalho e de onde estiverem disponibilidade para acesso à internet. O Formap já capacitou mais de 18 mil pessoas, entre gestores e comunidade. Para fazer a inscrição, que vai até dia 25 de abril, é simples. Acesse www.tce.to.gov.br/Formap. Clique no link Inscrições e exerça a sua cidadania. Você sabia que todo Tribunal de Contas tem uma corregedoria? Para falar mais sobre essa instituição, recebemos aqui no estúdio o conselheiro corregedor do TCE Tocantins, Manuel Pires dos Santos, que também é vice-presidente de Relações Institucionais do SECOR, o Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, né, conselheiro? Obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. E eu já começo perguntando qual a importância da corregedoria para a sociedade. Bom, a corregedoria tem uma situação muito importante dentro da estrutura dos Tribunais de Contas, não só do Tocantins, como também de todo o Brasil. Agora, é muito salutar também se colocar essa situação das corregedorias, que seja um órgão só para puni-lo ou para ir atrás de situações de punição ao servidor ou qualquer situação. Não é nada disso. As corregedorias, elas atuam também dentro da estrutura dos Tribunais de Contas, dentro do auxílio ao presidente do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, no sentido de regulamentar, no sentido de aplanar e planilhar as situações dentro dos Tribunais de Contas. Então, não é só aquela situação de punir, é aquela situação também de mostrar, de encaminhar, de fazer os trabalhos na expectativa de mais em corrigir do que realmente punir. Este que é o objetivo das corregedorias nos Tribunais de Contas do Brasil e no Estado do Tocantins. Não seria só essa questão ética, essa questão disciplinar, né? Mas, por exemplo, contribuir para a celeridade processual, por exemplo. Exatamente. Vou te dar um exemplo agora com relação ao plano estratégico, né? A corregedoria está imbuída também dentro dessa estrutura do plano estratégico, não só do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, mas também dos Tribunais de Contas do Brasil. O Colégio de Corregedores está imbuído nessa situação e dentro da estrutura aqui, para dar um exemplo do Estado do Tocantins, a Corregedoria tem atuado dentro do plano estratégico, vamos supor, com relação às consultas, né? E as consultas já é uma situação que, antes dentro do Tribunal de Contas, às vezes tinha consulta que ia 3 anos para se dar uma resposta aos nossos jurisdicionados. Já com esse trabalho dentro da estrutura das corregedorias e no plano estratégico, nós estamos fazendo isso em 90 dias. Quer dizer, já é um trabalho que vem dentro das corregedorias. Outra situação, as denúncias, que é um trabalho em conjunto, que as corregedorias trabalham junto às ouvidorias, que é muito interessante também, esse trabalho das ouvidorias em conjunto com as corregedorias. E um levantamento mais próximo nosso agora, da semana retrasada, hoje nós temos dentro do Tribunal de Contas 3 denúncias a ser concluídas já dentro do plano estratégico. Quer dizer, a corregedoria também trabalha nesse sentido, no auxílio ao andamento, aos ritos processuais, nesse sentido de que possa ter agilidade realmente aquilo que a sociedade espera dos Tribunais de Contas. Está aí a importância, então, né, para toda a sociedade. Exatamente. Conselheiro, o senhor recentemente assumiu a presidência do Conselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa, né, uma associação que congrega todos os Tribunais de Contas do Brasil. A associação, o IRB, ele apoia a criação do CNTC, né, o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Como seria a atuação da corregedoria diante desse conselho? É de importância fundamental. O Colégio de Corregedores, a nível de Brasil, a nível nacional, é ponto fundamental essa luta junto ao Congresso Nacional pela criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Hoje, toda a situação dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, nós tem que ser encaminhado ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Dentro dessa estrutura do Conselho dos Tribunais de Contas, a própria Corregedoria dos Tribunais de Contas irá fazer esse trabalho dentro da nossa estrutura, do próprio tribunal, e isso é encaminhado aos colégios de corregedores. Quer dizer, isso é um exemplo que eu estou dando. Agora, são muitas outras as situações que as corregedorias poderão atuar
em seus respectivos estados, em seus tribunais de contas, em conjunto com o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Então, isso é uma expectativa muito grande, tanto para nós, conselheiros, auditores, procuradores e funcionários também dos tribunais de contas, como também a sociedade de modo geral, né? É um órgão que irá fiscalizar realmente o trabalho do conselheiro, do auditor, do procurador e dos funcionários do Tribunal de Contas. E as corregedorias iriam atuar nos moldes da atuação das corregedorias hoje no Conselho Nacional de Justiça. Sim, exatamente. A situação seria uma situação bem próxima do Conselho Nacional de Justiça, né? É bem próximo mesmo nesse sentido. E as corregedorias irão atuar. Hoje você vê a situação da corregedoria do CNJ, né? Através da ministra Eliane Calmon, o trabalho que está sendo feito no Brasil, nesse Brasil afora, com relação à corregedoria do CNJ. Então, essa é a expectativa nossa também. Num recente artigo que o presidente do SECOR, do Colégio de Corregedores, publicou, ele falou justamente dos desafios atuais da corregedoria. Quais seriam esses desafios? Olha, em primeiro lugar, o desafio que nós temos colocado nos nossos encontros, tá, a nível nacional. Em primeiro lugar, essa configuração, essa unicidade com relação às corregedorias. Hoje nós temos corregedorias e tribunais de contas que estão mas bem avançadas mesmo. Outras ainda não estão ainda como se espera. As corregedorias também no sentido de auxiliar as correções. As correções são de suma importância dentro da estrutura do Tribunal de Contas. Talvez agora, já esse semestre, nós já possamos implantar uma correição em cada estrutura das auditorias dos tribunais de contas. O que seriam essas correições? As correições serão o seguinte: nós temos hoje 6 equipes na área estadual e 6 equipes na área municipal. Dessas 6 equipes que irão a campo, quando eu falo, a equipe que vai às prefeituras e a equipe que vai ao Estado. Então, a correção vai ser em cima do trabalho dessas auditorias. Quer dizer, nós vamos pegar toda a estrutura daquela auditoria, o plano de trabalho daquela auditoria, e a corregedoria irá fiscalizar aquele trabalho que foi feito naquele município ou que foi feito naquela estrutura da Secretaria de Estado. Então, das 6, são 12, são 6 municipais e 6 estaduais, nós queremos fazer o sorteio de uma das 6 do município e de uma das 6 do Estado. E aí fazer a correição nessa estrutura dessas auditorias. Por que isso? É no sentido de aprimorar, para ver se realmente os nossos técnicos, aqueles que estão indo fazer auditoria, estão planilhados, estão dentro daquela estrutura do SICAP, que é muito importante. A peça fundamental dos tribunais de contas, hoje do Tribunal de Contas, também do Tocantins, é o SICAP, onde não se trabalha mais com papel, e sim com o sistema online, né? Online, tudo online. E os nossos técnicos têm que sair daqui do Tribunal de Contas com essa estrutura pronta para fazer as auditorias. E a nossa correição é exatamente isso aí. Pegarmos essa auditoria, analisarmos através de uma correição, são outros técnicos, os técnicos da corregedoria que irão fazer essa análise, para realmente se configurar se aquela auditoria está dentro daquele planejamento que foi feito da estrutura da auditoria. Então, as corregedorias têm uma importância fundamental nesse sentido. Trabalho muito importante. Conselheiro, mais uma vez, obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Obrigado, eu que agradeço e espero estar aqui quantas vezes for necessário para elucidarmos dúvidas que porventura possa ter. Obrigada, conselheiro. E o TCE Notícia de hoje está chegando ao fim. Mas antes do encerramento, confira no vídeo como a participação da sociedade pode fazer toda a diferença na garantia dos direitos básicos, como, por exemplo, a educação. Até mais! Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada e o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso.